de volta pra gente comentar aí a grande conquista. E o que foi que o Carelli fez? Mudou as regras e deu uma carelada, né? Porque se eu lembro bem, a Raquel tinha falado que o último desafio da Vila valeria um prêmio em dinheiro e o melhor deles iria direto para a mansão. E aí hoje no programa eles simplesmente abriram a votação para colocar todos os vileiros atuais ali dentro, incluindo os que ganharam o desafio de hoje. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Adiantou então fazer esse desafio só para dar 10 mil reais? Porque a ideia era justamente já colocar um deles direto na vila, né? Direto na mansão, desculpa. E aí fica aquela coisa, né? Cria uma expectativa por nada. Já era para ter deixado claro então que o melhor deles iria direto para a mansão pra gente desde o começo. E se não era para ir para a mansão, direto para a mansão, então que deixasse claro que o último desafio valeria só o prêmio em dinheiro, porque assim você não criaria expectativa, inclusive, né? Eu achei que foi uma péssima carelada dessa vez. Isso aí poderia ter feito como ele fez no ano passado, poderia ter resolvido logo mais uma vaga da mansão, né? Já são 6 vagas, iriam 7 vagas, e deixasse as outras 14 vagas lá para serem definidas pelo restante do público, igual como aconteceu no ano passado. Porque afinal, todos eles lá dentro da mansão estão pensando a mesma coisa. O que é que eles estão pensando? Eles estão pensando que vão estar disputando 20 vagas, quando na verdade eles estarão disputando apenas 14. Se fosse mais um direto dessa prova para a mansão, eles disputariam apenas 13 vagas. Então seria muito interessante isso de acontecer. Mas enfim, o Carelli preferiu fazer do jeito dele e a gente só pode aqui comentar o que o Carelli fez. E aí ontem, depois da eliminação, né, do Haddad e do Caio, os dois receberam a notícia, o Caio se derramou em lágrimas ali, o cara tava chorando bastante porque foi selecionado para a mansão, o Haddad ficou todo feliz, daqui a pouco eu mostro para vocês a imagem, mas assim, você vê o contraste aí. O Caio só entrou porque ele é amigo do Lucas Souza, então isso ajudou bastante ele, porque em termos de jogo o cara de fato não apresentou muita coisa. Igual aquele menino, Heitor, que eu já falei pra vocês também. O que é que aquele rapaz tá fazendo na grande conquista? Absolutamente nada. Ele passou a fase da vila inteira sem fazer nada. Você não ouviu a voz desse cara, você nem sabe quem esse cara é. Mas ele ganhou chance de disputar a última zona de risco para ir direto pra mansão. E ainda pode tirar uma vaga de uma pessoa bastante interessante para entrar lá, viu? O público às vezes deixa essas dúvidas na gente para entender o que é que fazem para colocar uma pessoa dessa que não está entregando nada para entrar dentro da mansão, se o objetivo ali é ter entretenimento, né? Para mim realmente não cola. E aí hoje as casas foram fechadas. Ficaram todos ali espremidíssimos na Casa Laranja. E amanhã é o último dia que eles vão ficar nessa casa, porque na quinta-feira à noite a vila vai fechar as portas definitivamente e os 14 selecionados se encontrarão com os 6 já confirmados na mansão. E aí começa a segunda fase da grande conquista. E aí a disputa se torna entre eles ali na mansão. Eu tô doido pra ver como é que alguns ali vão descobrir que a Anaí não foi eliminada, que o Céu não foi eliminado, que a Dona Geni não foi eliminada, que o Haddad não foi eliminado, que o Caio também não foi eliminado. Eu achei super interessante isso. Mas enfim, vamos lá comentar o pós-eliminação. Tem coisas aqui que eu vou te contar que não passaram no programa da Record, tá? Porque o programa da Record, não sei o que eles estão querendo, eles estão destacando coisas que pra mim não fazem muito sentido no jogo. Mas enfim, vamos lá comentar isso aqui junto com vocês. Depois da eliminação do Maurício, do Matheus, eu tô chamando o cara de Maurício, não, é Matheus. A eliminação do Matheus Destre, a Bifão chorou horrores lá dentro e foi consolada pela Kátia.
ela chorou ali. Ela já tinha chorado quando ele foi eliminado, tanto que ele apareceu lá na porta, bateu assim pra ela, se despediu dela e foi embora. Só que aí ela desatou a chorar, ficou horas chorando ali. Aí a Kátia foi lá prestar um apoio pra ela. E aí ela até falou, ó, é um direito seu ficar triste, mas você só não pode quebrar as coisas e nem desistir do jogo. Ela disse isso aqui, eu até destaquei o que ela falou aqui. Hoje chorar é o que você quer. Chorar, desabafar, ficar triste, xingar, gritar, só não pode quebrar as coisas e nem desistir. Mas amanhã a gente precisa de você e você é forte. E aí depois a própria Kátia até falou assim, mas você já ficou totalmente aí, você desabou apenas porque o cara foi eliminado, vocês se conheceram aqui tem nem uma semana, então tipo, pra que essa tristeza toda por causa dele? Aí a Bifão, ela já tinha admitido que ela estava apaixonada por ele, mas ela disse que isso mexeu muito com ela, que ele mexeu muito com ela e tal, e que isso começou desde aquela vez que eles começaram a se beijar, e ela foi gostando dele, foi gostando da aproximação dos dois, e aí chegou naquela fase de que não podia conter, não tinha mais como controlar e tal, enfim. Se apaixonou pelo rapaz, e aí ela até falou, eu espero que ele esteja me esperando lá fora, eu sei que ele vai estar me esperando lá fora, que quando a gente sair, a gente vai se rever, vamos ver até onde as coisas vão dar. Sim, ela tá fazendo planos com um cara que ela conheceu 2 semanas, pra vocês verem que quando uma pessoa se dispõe a esse jogo, né, se dispõe a entrar nesse tipo de jogo, às vezes entra tão de cabeça que acaba esquecendo desses detalhes, né? Você conhece o cara há 2 semanas aí, você já quer namorar com o cara, você já quer uma coisa séria com o cara. Eu acho que não é bem assim que a coisa vai, ainda mais em um reality show, né? Mas enfim, isso não é problema meu, isso é problema dela. E aí, a Kátia também deu um conselho pro Rambo. E aí ela disse assim, ó, pegue isso aqui que acabou de acontecer contra você. E aí se faz isso virar algo a favor de você e saiba lidar com essas coisas aí, porque fica muito mais fácil para você se mostrar quando você está mais forte. E aí o Rambo até respondeu que ele tá tentando fazer o melhor dele lá dentro, porém ele sabe que ele tem que ser muito cauteloso e inteligente para lidar com essas situações que estão acontecendo dentro da casa contra ele, e que ele não pode agredir o eu dele, que ele não pode se agredir, que ele não pode se anular para se encaixar nesse jogo. Enfim, ele tá certo nesse ponto, tá? Ele de fato não pode se anular para encaixar nesse jogo, mas ele também não precisa ser tão planta do jeito que ele é. Vamos ser sinceros, o que foi que o Rambo entregou até agora pra gente? O que foi que ele apresentou nesse jogo? Nada. A única coisa que ele apresentou foi o jeito dele de se vestir. A única coisa que ele apresentou aí foi a maneira dele de se portar ali em algumas coisas. E ainda as acusações, né, de que o cara sujou o banheiro lá, que o cara mija fora do vaso. Tipo, essas coisas aí foi o que ele apresentou, mas jogo mesmo, atitudes, estratégias de jogo, eu acho que ele não fez até agora. Me desculpa aí quem gosta do rapaz, mas eu não vi ele fazendo isso até agora, tá? Mas a Kátia deu todos esses conselhos pra Bifão, pra ele, o que não adiantou muita coisa, vamos ser sinceros, né? Porque eles não vão mudar só porque a Kátia deu esses conselhos. E aí depois a JJ foi conversar com o Fernando. E aí eles tentaram se acertar. Tentaram, tá? Porque assim, vocês sabem como a moça é. Provisoriamente eles se acertaram. Mas pode ser que lá na frente, né, dê tudo errado de novo. E aí eles conversam aí. A menina fala que há atitudes que ela viu ali dele deixavam ela irritada. E aí o Fernando diz que atitudes dela também deixava ele irritado ali. Que quando ele foi falar e conversar assim com ela agia de um jeito. E aí depois ela diz assim que quando ela tava tentando conversar com ele, ela ia lá, fechava a porta na cara dela e ela disse que ficou passadíssima com essa situação, que ela não gostou dessa atitude dele.
E aí ela disse assim que achava que ele tinha atitudes falsas, que ele tinha movimentos falsos lá dentro e que ele estava sendo falso com alguns dos colegas ali dentro. E ele disse que ele não é assim. E ele até quis saber assim, quais detalhes são esses assim que você está dizendo que eu tô causando para você. Qual é o detalhe do meu comportamento ou da minha atitude que você tá dizendo que você não gosta? E aí ela disse assim, que eu não falo de você por trás. Aliás, não foi nem ela, desculpa, foi ele que falou. E aí ele falou, eu não tenho nenhum problema com você, eu não tô criando problema com você, mas você é que tá criando problema comigo sem necessidade. A conversa deles foi meio confusa ali, mas depois eles se acertaram. E aí um pediu desculpas pro outro, e aí depois ele falou assim pra ela que o que ele tiver pra falar, ele fala, e que se ele não chegou pra conversar com ela, é porque o jogo dela não agrada ele, então não tá nem aí. Se o jogo não agrada, então que ele não ia ficar dando armas para as pessoas caírem em cima dele, que ele não ia ficar dando armas para as pessoas ficarem falando dele. Então, ele não tinha o que falar com ela e não tinha mesmo motivos para dar alguma coisa para falarem dele. E vamos ser sinceros que ele estava certo nesse ponto? Pra que eu vou dar arma pro meu inimigo? Pra que eu vou facilitar pro meu inimigo falar mal de mim? Não há menor necessidade disso, né? E aí, depois dessa conversa dos dois, teve um outro momento ali também, que foi de manhã cedo já, porque durante a madrugada ali não teve muitas conversas interessantes. Aliás, boa parte das madrugadas da Grande Conquista tem sido de conversas assim, sobre a vida pessoal deles, sobre planos, sobre o que eles vão fazer quando sair do programa e tal, assim, nada que realmente me interesse para falar sobre jogo. Aqui no nosso programa, aqui nesse vídeo, a gente tá destacando atitudes de jogo. Eu tô destacando as atitudes importantes do jogo. Eu não estou destacando as atitudes e detalhes da vida pessoal de cada um, dos planos de cada um. A menos, obviamente, quando isso interessa a todo mundo. Tirando essa única exceção aí, a gente não tá falando da vida pessoal deles. Então eu pulo muito essas partes e vou direto pro que interessa. Para mim o que interessa é esses pequenos detalhes aí que mostram quem são essas pessoas e o que é que essas pessoas estão jogando. Hoje de manhã, por exemplo, aí o Guipa. O Guipa já acordou com a câmera direto na cara dele. A câmera aí e ele já saudando a câmera. Eles receberam as cestas, estavam cheias de comida, e aí conversaram com a câmera, e aí disseram assim, olha quanta comida tem aqui. Nós agora, os humilhados, estamos sendo exaltados. Olha o tanto de comida que chegou pra gente comer hoje. Olha a nossa felicidade aqui, que a gente tá precisando disso. Só que aí não adiantou de nada, né, ter tanta comida, porque boa parte dessa comida eles tiveram que levar pra casa a laranja e o pessoal de lá já comeu praticamente tudo, né? Não adiantou de nada. E aí, depois disso aí, rolou uma conversa dele com a Maísa. E aí a Maísa revelou que o Destre, sim, aquele que a Bifão estava afim, sugeriu que ela, Maíse e o Guipa formassem o casal. Porque, segundo ele, isso ajudaria muito em algumas estratégias de jogo. E aí, nessa conversa aí, ela revelou isso pro Guipa. Ele não sabia disso, ele não sabia que o Destre tinha shippado os dois. E aí, ela fala, não, que a aproximação dele com a Bifão tem um pouquinho dessa coisa de jogo também. Que ele se aproximou dela como uma forma de também ganhar um pouquinho de atenção. Não que isso tenha funcionado, porque no fundo não funcionou, o cara foi eliminado, mas ele tinha essa intenção de formar casal. E aí ela fala que ele sugeriu que ela e o Guipa formassem um casal, porque isso ajudaria bastante no jogo. Inclusive foi isso aqui que ela disse, olha só. Vamos fazer 3 casais, você e Guipa, Biel e Gabi e eu e Bifão. Já pensou? Os 3 casais na mansão? Eu disse, olha, me tira aí dessa jogada de vocês. Eu não tava nem sabendo.
Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui por um propósito, estando ou não com alguém. Então, assim, o Guipa ficou bastante surpreso que o Destry tinha feito essa proposta, que ele tinha shippado aí e querer colocar os 3 casais dentro da mansão. E aí, ele também pensou ali, ele fala ali que o Destry também pensou em juntar o Gabriel com a Gabi para ver se juntava ali, para ver se dava alguma liga ali. Mas no fundo a Gabi não tá muito afim dele, né? Vamos ser sinceros que ela tava olhando pro Lucas Jalbu. Pelo menos até onde eu percebi. Não sei se o Lucas Jalbu tava respondendo ela, nem sei se o Lucas Jalbu curte o tipo de pessoa dela, né? Nem sei isso, também nem vou afirmar porque eu mal conheço o rapaz. Mas o interesse dela maior era por ele. E aí, o Guipa ficou surpreso com essa revelação da Maísa. Ele ficou bastante surpreso em saber que o pessoal da Casa Azul já estava fazendo todo um chip dele ali, já estava fazendo de tudo para juntar ele com ela e assim ganhar vantagens no jogo. E aí depois teve um outro momento de conversa deles também, em que a Maísa fala sobre a Gabriela. Ela disse, assim, que parece que a Gabriela tá um pouco confusa com algumas coisas e ela própria está confusa com algumas pessoas do jogo. Aí ela falou, assim, que para ela tem algumas coisas que são preocupantes, especialmente quando se trata desse jogo. E ela citou, entre esses problemas e essas pessoas, a Gabriela. E aí ela disse, aí ela fala assim, acho que não foi ela que falou não, foi o Guipa. O Guipa falou assim, a pessoa que quer fazer média com todo mundo, chega uma hora que ela se perde e ninguém vai dar o braço para ela. Sim, de fato tem muito isso, é por isso que existe aquele ditado, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Porque se você quer agradar todo mundo, se você quer ficar do lado de todo mundo, você no fundo não tem amigos, você só tá ali sendo mais um. Se você realmente tem amigos, os amigos vão estar do seu lado, independente do que você esteja fazendo, e você não precisa ficar agradando essas pessoas. Tanto que depois o Guipa até fala pra ela, olha, ser amigo de todo mundo não compensa, você tem que ser respeitado por todos. E aí não tem como eu discordar do que o Guipa falou pra ela, porque é assim mesmo, não dá pra você querer agradar todo mundo. Não dá pra você querer agir de maneira a agradar todas aquelas pessoas e achar que isso vai trazer alguma vantagem pra você. Isso não funciona na vida real, não vai funcionar num reality show também. E aí, ele falou que percebeu que... Aliás, não, ele nem percebeu, né? Ele falou assim pra Maísa que ela não se preocupasse muito com a Gabriela, porque afinal, pessoas assim que querem agradar todo mundo, pessoas assim que estão ali fazendo média com todo mundo, no fim vão acabar se enforcando sozinhas, então que ela não precisaria fazer nada. E apenas se ela estava decepcionada, então que ela se afastasse. E aí ele até percebe, olha, eu já percebi que ela tá se perdendo aqui dentro desse jogo e que as máscaras estão caindo. E de fato, eu acho que esse é um grande problema das pessoas, não só da Gabriela, tá? Porque ela não é a única, que estão querendo agradar todo mundo. A conversa dos dois, pouco depois, em outro momento, entrou a Gabriela também. E eu acho, inclusive, que a ordem tá meio invertida aí, né? Porque são vídeos que eu peguei lá no R7. Então, pode ser que a ordem esteja interrompida aí. De qualquer forma, o que interessa aí é a conversa. Vocês perceberam que a Maísa e o Guipa estavam falando da Gabriela. Mesmo que a Gabriela estivesse ali do lado deles, eles estavam falando nesse momento aí sobre a eliminação do Haddad, que não encaixava na cabeça deles a eliminação do Haddad. Eles não encaixavam, não conseguiam entender por que o Haddad havia sido eliminado. Inclusive, a Gabriela falou que isso alugou um triplex na cabeça dela, porque ela achava que o Haddad ia até o final da vila, porque na cabeça dela ele é um jogador muito forte. E que não fazia sentido ele ter sido eliminado agora, não fazia sentido ele não ter sobrevivido à fase da vila.
E aí eles não sabem, obviamente, que o Haddad já tá na mansão. Eles só vão descobrir isso lá na frente. E aí eles ficaram listando vários motivos ali para alguma coisa ter levado à eliminação do Haddad. O Guipa, por exemplo, citou a treta envolvendo a Cacau antes da desistência lá dela. Mas eu acho que no fundo, nem eles acreditam nisso. Vamos ser sinceros. No fundo, eles não acreditam nisso tudo. Vamos ser... Eles simplesmente acreditam ali que o Haddad foi eliminado porque ele estava sendo prepotente. Tanto que, inclusive, foi isso aí que a Maísa disse. Elas disseram, não foi só ela, a Gabriela também, eles disseram que esse jogo dele muito arrogante, muito soberbo, muito prepotente, pode não ter agradado o público, e aí o público tirou ele por causa disso. Se elas soubessem que não foi por causa disso, o público já deu a oportunidade dele de ir direto para a mansão, né? E se deu essa oportunidade é porque gosta dele, gosta do trabalho que ele vem fazendo ali dentro. O Haddad pode não ser um dos grandes jogadores, porque a gente ainda não viu grandes movimentações dele. Mas ele tem o público dele. O cara já participou de vários programas da Record, o cara já participou do Power Couple, ele sabe muito bem como se deve ser um reality show. E até certo ponto ele entregou isso, né? Ele teve várias tretas interessantes ali dentro, que eu já falei pra vocês aqui no Faropop. E aí, por causa disso, a falta aí de motivos do porquê o Haddad seria eliminado, o Guipa resolveu soltar essa aqui. Eu desconfio muito de quem tem mais do que 5 amigos lá fora. Desconfie de quem tem mais de 5 amigos. Ou a pessoa é muito carente, ou a pessoa é dissimulada, ou a pessoa não sabe o que significa a palavra amigo. Eu tenho inúmeros colegas, muitos conhecidos, muitos bons colegas. Vocês duas são boas colegas. Estamos aqui trocando ideia e eu não vou chegar para vocês aqui e falar que vocês são minhas amigas. Vocês são boas colegas. As pessoas, elas não entendem que a palavra colega é legal, não é ruim. Eles ficaram discutindo sobre isso, sobre o Haddad querer fazer amizade com todo mundo e no final o Haddad também ter sido prejudicado por causa disso. E no fundo não foi, no fundo a gente sabe que não foi. E o Haddad, ele nem tinha tanta amizade com as pessoas lá dentro. Eu via ele conversando com algumas pessoas ali que eram mais certas, que eram mais próximas dele, mais amizade, querer fazer média com todo mundo. Isso, eu vou ser sincero, eu não vi. Mas enfim, se eles estão enxergando coisas que eu não vi, isso aí não é problema comigo, né? E aí depois a Kátia foi lá conversar com a Bifão de novo, porque a Bifão dormiu a noite toda passando mal, essa coisa aí, chorando. Aí depois a Kátia até fala pra ela, isso que você tá passando não é legal e não é normal. Você mal conheceu o cara, você mal sabe quem é o cara, você mal sabe as intenções dele. E aí a Kátia foi lá, deu um apoio pra ele, aliás, pra Bifão, deu esse apoio, tentou levantar ela. E aí depois ela até fala, você saiu do jogo, desde que ele foi eliminado, você saiu do jogo, desde que ele saiu, você sumiu, você se apagou aqui dentro. E não foi só desde que você saiu do jogo, foi desde o momento que você começou a se relacionar com o Matheus Destre. E aí a Bifão disse que ela estava dilacerada por dentro, porque ela não consegue mais fingir, porque ela tá muito mal com a saída do Destre, e que isso estava acabando com ela. E aí depois a Bifão a Kátia fala assim pra ela que 2 semanas não é tempo suficiente para construir uma relação tão forte contra as pessoas. Aí a Bifão depois fala assim pra ela que ela tá bem, que ela vai se levantar, que ela espera que o Matheus aqui fora esteja esperando por ela, que depois, quando ele sair do programa, ela quer levar ele pra conhecer os pais dela e tal, e que os pais dela devem ter recebido ele aqui fora e tal, tipo, ela fez toda uma história ali pra falar sobre o cara, né, pra falar o tanto que ela gosta desse cara. Mas enfim, coisas que a gente vai ver se ela vai ou não vai pra mansão, e aí a gente vai ver se ela vai ter condições de continuar nesse jogo. Eu não tenho certeza, que eu acho que a Bifão
se ela continuar indo desse caminho de se deixar levar pela paixão, ela não vai render nada. Ela vai ficar ali, ela vai passar longe do que ela foi na fazenda. Então é melhor, se for melhor, inclusive, tira logo ela daí, não deixa ela subir pra mansão, porque desse jeito eu acho que ela não vai entregar nada não, né? E aí, pouco depois disso tudo, de manhã, pouco depois disso tudo, dessas conversas aí, o Fred apareceu, mandou todo mundo ir pro lado de fora e ficar na frente das casas. E aí, lá na frente das casas, ele falou que apenas uma pessoa poderia ir até a caixa de correio e pegar a mensagem que tinha lá. E aí, a Lisiane Gutierrez foi, se apressou, saiu em primeiro lugar, depois foi a JJ. E aí ela fez uma brincadeira ali, ela disse, você tem que eliminar 3 pessoas. Aí depois ela começou a rir, depois o Fred deu uma bronca nela. E aí ela depois leu direito e falou, vem pessoal pra Casa Laranja, pode vir pra Casa Laranja. Aí depois o Fred falou, leia em voz alta tudo que está escrito aí. E aí ela leu que acabou as casas azul e verde porque o público decidiu isso. Inclusive, ela falou, por decisão do público, a Casa Verde e a Casa Azul serão fechadas e todos os vileiros irão se mudar para a Casa Laranja. Depois, também falou que não existirão mais os donos e que a suíte do dono também será fechada e que não terá mais nenhum privilégio até a fase da mansão, que já começa na quinta-feira, esta quinta-feira agora, dia 10. E aí os vileiros começaram a se arrumar ali, começaram a arrumar as coisas ali. Gente, que saiu uma foto aí do menino do Lucas de Albu, uma coisa que eu esqueci de tirar na hora de fazer a separação dos materiais aí. Mas não era nada de especial, só tava explicando para um amigo quem é esses personagens aí da Grande Conquista. Aí na Casa Verde, a Kátia e o Guipa tiveram a ideia de comerem tudo o que pudessem comer ali, antes de levar para Casa Laranja. Porque afinal eles já tinham perguntado pro Fred se podiam levar as comidas das casas. Aí o Fred deixou levarem as comidas para Casa Laranja, para dividir para todo mundo e tal. E aí eles foram lá, comeram as bananas, comeram os pães, comeram tudo que eles poderiam comer antes de se mudarem para Casa Laranja. Comeram o máximo que eles poderiam comer de frutas e pães, para eles não terem que dividir com o pessoal de lá. E aí eles até falam, olha, chegando lá eles vão devorar tudo mesmo, então eu prefiro comer aqui antes de levar para lá. Quem falou isso foi a Jaline, tá? E aí a Kátia falou, vai comendo, vai arrumando as coisas, pega uma banana, pega um pão, vai comendo, vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas come isso antes de levar lá pra Casa Laranja. Aí o Guipa pegou o pacote de pão, pegou um monte de coisas ali, começou a fazer um pão na chapa, preparando aí, enquanto ele tava arrumando as malas dele e tal, eles comeram. Mas não comeram tudo, porque afinal não deu tempo, né? O tempo que o Fred deu pra fechar as casas, se eu não me engano, foi só de meia hora. Então eles tinham meia hora para arrumar as bagagens deles, meia hora para separar tudo para ir para Casa Laranja. E lá na Casa Laranja a coisa já começou a desandar. Sério mesmo. A Kátia mal chegou na Casa Laranja e já ficou irritadíssima com a cantoria da Tati Pink e da JJ. Aliás, o pessoal da Casa Laranja ficou bem irritadíssimo com elas também, sabe por quê? Porque elas estavam tomando banho, lavando o cabelo, gastando água. Detalhe, não pode fazer isso lá. Isso também geraria uma consequência. E, inclusive, eu acho que o Fred deveria ter dado essa consequência pra eles, né? Ah, por falar em consequência, a consequência da menina de ter entrado no mercadinho foi ficar 24 horas com as camas interditadas, inclusive a cama do dono. Isso aí eu não tinha visto, tá? Agora eu tô falando pra vocês. E aí a Kátia já tava irritada ali, ela disse que tava estressada de ouvir a cantoria da JJ e da Tati Pink. E aí ela foi lá pro quarto, reclamou. Ela até falou, não tem nada contra as artistas, não tenho nada contra artista, mas eu não aguento pessoas que ficam cantando o dia inteiro. E aí ela até fala, gosta de cantar? Vai cantar lá fora, mas não precisa ficar cantando o tempo todo.
Aí depois a Lisiane entra lá e fala assim: ah, aqui a gente brinca, a gente canta às vezes de madrugada, mas não é o tempo todo. A gente aqui tá em alguns momentos de distração e tal, a gente canta, faz isso, mas no geral a gente não costuma fazer isso o tempo todo. E aí a Kátia falou assim que ela ia sair até de perto e que ia começar a dizer: Alexa, desliga, pra ver se as meninas entendiam que elas tinham que parar de cantar. Aí depois ela falou: isso aqui não é Spotify, não é reality show do Spotify. Sim, só isso aí já deixou elas irritadas ali dentro. Mas sabe o que deixou mais irritado ainda? E quem ficou mais irritada no meio dessa situação toda? A MC Mari. Ela tava revoltadíssima. Porque quando ela foi usar o vaso sanitário, ela viu que jogaram papel higiênico. E detalhe, não foi só uma folhinha de papel higiênico, não. Foi um rolo inteiro de papel higiênico dentro do vaso sanitário. E aí ela ficou revoltadíssima e ela deu logo uma bronca em todo mundo. Depois ela deu as boas-vindas. Aí ela disse que, vocês chegaram agora aqui nessa casa, você tem que respeitar as regras da nossa casa, as regras de convivência que a gente tem aqui. Você não pode chegar aqui querendo impor as suas regras. Aqui a gente tem todo um sistema que funciona pra gente. Vocês deviam perguntar como é que as coisas funcionam. Cheguei ali no banheiro, tinha papel sujo dentro do vaso sanitário. Lugar de lixo é no lixo. Da próxima vez que eu ver, eu vou pegar o papel e jogar aqui em cima dessa mesa. Porque comigo é muito poucas ideias. Na próxima vez eu não vou ter paciência com vocês. E aí ela vai falando outras coisas ali e dá as boas-vindas. E ainda disse: bem-vindos aos Jogos Mortais. Ela tava muito chateada com isso, né? Aí teve a menina lá que falou que a Casa Azul, isso era muito recorrente, porque tinha gente que não limpava lá, que usava o banheiro e não lavava, usava o banheiro e não era capaz de passar um papel higiênico no vaso para tirar o resíduo. Sério, ela falou tudo isso. E eu assistindo essa cena, eu vou ser sincero pra vocês, eu só tava rindo dessa situação, eu só tava rindo dessa história toda. Porque, olha, é sério, quando a gente fala sobre essas coisas, quando a gente fala sobre esses assuntos, é muito estranho. A gente sabe que isso é natural, todo mundo faz isso, mas alguém numa casa dessa, numa convivência, não saber que você não pode fazer igual como você faz na sua casa, de pegar papel, botar dentro do vaso sanitário, achando que isso não vai entupir o negócio, e aí isso prejudica todo mundo, sério. É uma coisa que passa reality show, entra reality show e ainda assim continuam com essa nojeira. Elas até falaram: poxa, o banheiro feminino, a gente é mulher, a gente faz xixi ali sentado, pode pegar alguma coisa. E sim, é verdade, mulheres estão mais suscetíveis a isso no banheiro. E aí o Lucas Jalbu já ficou ali, né, pensando: parece que não deu bom pra mim quando eu fui o dono da casa, parece que a coisa não rolou muito bem, né, porque ele não soube distribuir bem esses papéis. Mas no fundo ele distribuiu até bem, porque a MC Mari ficou responsável por cuidar do banheiro boa parte do tempo que ela ficou na vila, tá? Desde os primeiros dias. E aí eles também repassaram as regras ali. O Breno falou também que pra ele incomoda muito entrar no banheiro masculino e ver que tem xixi no chão, que as pessoas ali têm que usar o banheiro, têm que dar a descarga, que ele não é obrigado a entrar no banheiro e ver cocô ali em cima de outra pessoa, que ele não é obrigado a entrar no banheiro e ver banheiro sujo, fedido por causa de xixi e urina de outras pessoas, que ele não precisa disso. Aí depois eles repassaram as regras. Quer conversar? Vá conversar aqui na sala. Se as pessoas estão a fim de dormir, elas vão lá pro quarto. Não é pra entrar no quarto e acordar as pessoas. Tem galera que dorme cedo, tem galera que dorme tarde. Quem dorme tarde tem a sala pra ficar aí. Pode inclusive ficar até lá fora, mas deixa as pessoas lá no quarto. Eles repassaram todas as regras aí pra eles, do pessoal das outras casas. E aí depois disso aí, vamos falar como foi a reação do Caio e do Haddad. No programa da televisão, a reação dos dois começou com esse depoimento aí, que eles perguntaram, né? A produção perguntou assim, o que eles acham que tinha levado à eliminação deles. E aí o Caio falou que provavelmente foi alguma coisa que ele fez ali dentro,
do jogo, que o público pode ter entendido mal e que por isso ele estava sendo eliminado, mas que ele agradecia essa oportunidade, agradecia a chance de ter entrado na grande conquista e tal, e que ele aprendeu muito ali dentro. O Haddad falou uma coisa parecida, tá? O Haddad falou que provavelmente ele deve ter feito ou falado alguma coisa que pegou mal aqui fora, e aí o público não gostou e resolveu agir, aí o público resolveu dar essa resposta, mas que ele também estava grato por ter participado do programa e tal. E aí a produção mandou eles abrirem esse bilhete ali, e aí cada um deles abre o bilhete, aí o Haddad fica todo feliz porque ele foi direto para a mansão. Já o Caio começa a chorar ali, chora horrores. Ele chora ali, como ele até depois falou: obrigado, Brasil, pela chance de vocês terem me colocado na mansão, obrigado, eu amo vocês, não sei o que. Ele tava muito feliz e ao mesmo tempo chorando muito pela oportunidade de ir direto pra mansão, né? E aí o Haddad disse que pra ele era muito bom ir pra mansão, ele tava feliz, agradeceu o público que deixou ele ir direto pra mansão, agradeceu ao público os votos que ele recebeu pra ir direto pra lá. O cara tava muito feliz mesmo de ir pra mansão e que ele ia ser um bom jogador, ia entregar as coisas ali. E o Caio continuava chorando. E aí teve outras coisas lá no programa da televisão, que é basicamente o que eu já te falei nesses vídeos aí em cima. Então, você pode dar uma olhada lá. Outros momentos interessantes aconteceram um pouquinho antes do último desafio da Vila, que foi quando o Breno estava conversando com algumas pessoas da ex-Casa Laranja. Ou melhor, do ex-Grupo Laranja, né? E aí eles estavam definindo alguns perfis. Ele disse que para ele o Manuelzinho é a mente pensante. E aí a JJ, a Jaline, o Charles, o Breno estavam ali traçando alguns perfis de pessoas que estavam se destacando dentro do jogo ali da Vila. E aí eles estavam até dizendo assim que tem gente que é como se estivesse sendo manipulada por um ventríloco. E aí ele citou que uma dessas pessoas que seria o ventríloco seria o Manuelzinho, porque ele disse assim: olha, o Manuelzinho é aquele tipo de cara que fala com todo mundo, que diz que tá torcendo por você, é aquele cara que bate nas suas costas, é aquele cara ali bastante inteligente e afirmando que ele é o tipo boa praça, mas que no fundo, o Manuelzinho é o falso do rolê, é aquele cara ali que quando tem uma oportunidade de te ferrar, ele vai te ferrar, e quando ele quer prejudicar, ele vai prejudicar. E aí eles lembraram que o Manuelzinho prometeu ali salvar o Felipe, porque ele havia ganhado a prova lá do carro, e na hora de salvar, ele preferiu salvar o Fernando e deixou o Felipe ir para a zona de risco. E aí depois eles também falaram sobre o Haddad. Eles até disseram assim que o Haddad não fazia nada na casa, só que o Haddad gostava de falar mais alto que os outros, que o Haddad era soberbo, que o Haddad era prepotente, e que ele vê também o Guipa como um Haddad melhorado, que o Guipa é essa pessoa ali que gosta de falar mais alto do que todo mundo, que ele gosta ali de aparecer, mas que ele é um Haddad melhorado, que ele fica circulando dentro da casa, mas o Guipa, ao contrário do Haddad, já é um pouquinho mais centrado, é um pouquinho mais na dele, ele faz com que as pessoas procurem ele faz com que as pessoas falem com ele. E aí depois, né, ele disse assim que o Guipa vai criando expectativas em cima dos aliados, que o Guipa vai fazendo isso até como uma boa de uma estratégia, porque o que ele faz? Ele citou ali o que aconteceu entre o Guipa e o Danese lá na dinâmica do Rodrigo Faro, que o Guipa simplesmente acusou o Danese de ter se perdido no jogo, e aí o Danese acabou dizendo que não. E aí a situação deles era o seguinte: o Guipa achava que o Danese fosse tomar a bala por ele naquela questão lá da Casa Laranja, quando ele se jogou na zona de risco. Só que o Danese não fez isso. E aí ele falou que ele percebeu que o Danese não tinha coragem, que o Danese era covarde, que o Danese era aquele tipo de cara que não entregava muita coisa e tal. E aí foi colocando ali
o Danese como alguém perdido no jogo e que tinha deixado de ser aliado dele. Então ele citou essa história aí e falou que o Guipa ele vai criando essas expectativas e quando essas expectativas não são supridas, o Guipa vai lá e te empurra pro precipício. Basicamente isso aí. E aí eles ficaram comentando ali possíveis motivos do porquê o Haddad foi eliminado. E aí eles pensaram ali que muita gente saiu ali do jogo porque estava mais preocupado em mostrar o seu trabalho, mostrar o que estava fazendo na sua vida profissional e não no jogo, e não em outras coisas. E aí eles foram falar sobre o Haddad, porque o Haddad teria sido muito prepotente, porque ele já esteve em outros reality shows, e que o cara sabia de como funcionavam os realities da Record, essas coisas aí, e que ele se colocava como acima dos demais. Deixa eles descobrirem que o Haddad já está na mansão. Quero ver o que eles vão fazer. Aliás, uma coisa que eu tô doido pra saber é se eles lá no hotel estão assistindo isso 24 horas, viu? Isso pra mim seria bastante interessante. E aí depois dessa conversa que eles tiveram aí à tarde, dessas rodinhas aí, o Fred mandou todos eles se arrumarem porque haveria uma prova, que era o último desafio. E aí eles tinham que se separar em grupos. Só que a separação do grupo ia ser de uma maneira diferente. A pessoa número 1, eles numeraram, tá? Todo mundo, essa arquibancada onde eles estão sentados aí, está numerada de 1 a 30. Então quem sentou na posição número 1 era o que ia tirar a primeira bolinha. Quem sentou na posição número 2 era o que ia tirar a segunda bolinha e assim sucessivamente. E aí cada bolinha tinha um comando. Esses comandos poderiam ser puxar mais um jogador, puxar mais 2 jogadores, puxar mais 3 jogadores, ou então tirar um jogador de um lado, botar em outro lado. Isso aí também, tá? E aí, essa foi uma dinâmica um pouquinho longa da definição desses grupos, que precisavam ser formados 3 grupos de 10. Mas foram formados um grupo com 8 pessoas e 2 grupos com 11 pessoas. Com isso, a Raquel mandou os grupos cinza e roxo decidirem em consenso quem deles iam mandar para o grupo amarelo. E fizeram lá toda uma votação ali e no final os grupos ficaram definidos desse jeito que vocês estão vendo aí na tela. Cada grupo ficou com 10 pessoas e cada grupo ia dividir isso em bateria. Cada bateria valeria 10 mil reais. Trata-se de uma prova de resistência. E era uma dinâmica que consistia basicamente em usar a força dos braços e das mãos para ficarem pendurados em uma estrutura suspensa. Mais ou menos igual a essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa imagem aí é a imagem da Batalha dos 100, reality da Netflix, onde os competidores enfrentaram uma prova bem semelhante. Eles ficavam suspensos aí e quem ficasse por mais tempo nessa prova ganhava vantagens na próxima fase do jogo. No caso da Grande Conquista, quem ficou mais tempo resistindo nessa estrutura ganhou só 10 mil reais mesmo, tá? Eu pensei que fosse demorar, mas não, a prova terminou, era uma volta de 10 horas da noite, as 3 baterias já tinham sido realizadas. Então a gente inclusive já sabe quem são os 3 campeões, né? Os 3 campeões dessas provas, dessas baterias, foram o Lipe, o Rambo e o Felipe Vilas. Então depois disso tudo, eles foram voltando ali do estúdio, voltando da prova e foram contando o resultado. A gente sabe como foi o resultado, tá, gente? A gente não sabe como a coisa aconteceu, tá? Isso aí a gente vai ter que assistir no programa da Record amanhã, infelizmente. Vocês sabem como o Carelli funciona, né? Mas tá aí pra quem não conhece. O Lipe, o número 55, originalmente da Casa Laranja, venceu uma bateria. O Rambo, o Will Rambo, originalmente da Casa Verde, de número 99, venceu também outra bateria. E por fim, Felipe Vilas, número 32, originalmente da Casa Laranja, também venceu uma das baterias. Cada um deles ganhou apenas 10 mil reais, tá?
não ganharam a chance de ir para mansão direto, como o Carelli havia dito que ia acontecer. Pelo menos foi o que a Raquel Sherazade falou. E aí no programa de hoje, a Raquel Sherazade já abriu a votação da mansão. Essa imagem aí que vocês estão vendo. Dessas aí, 14 pessoas vão direto para a mansão, tá? 14 já estão basicamente direto para lá. E a Raquel, inclusive, falou, eles só vão descobrir que a Anaí, a Dona Geni, o Céu, o Caio, o Haddad já estão ali depois dessa votação, quando for na quinta-feira e eles vão se reunir na mansão, eles vão descobrir isso na mansão. Essa aí é a estrutura da prova que vai ser exibida amanhã, tá aí para vocês verem, eles vão ficar suspensos nisso aí e vai se contar um tempo, é uma dinâmica basicamente aí simples. Aí o que vai acontecer na Grande Conquista amanhã? Vai ter uma festa à noite, é uma festa para encerrar a fase da vila, com todos os vileiros e mais o convidado, que é o cantor Felipe Araújo, se eu não me engano, tá? E aí, na quinta-feira, vai ter o compacto dos melhores momentos da festa e o resultado da votação. Quem foram os 14 selecionados que vão direto para a mansão. E aí, depois disso tudo, o pessoal da mansão, os que já foram selecionados, vão se encontrar com os 14 que serão escolhidos pelo público na quinta-feira. E isso tudo vai ser exibido ao vivo. Pelo menos eu acho, né? Foi o que a Raquel Sherazade falou. Mas vocês sabem, né? Às vezes nem o próprio Carelli faz questão de manter o programa ao vivo, imagina então a gente aqui, né? Enfim, a gente vai continuar acompanhando a Grande Conquista, vai continuar falando aí pra vocês como é que as coisas estão rolando por lá. E sim, nessas últimas fases aí do jogo, essa fase da vila, eles não estão mais falando de jogo, porque o jogo da vila já acabou. Não tem mais o que fazer. Agora é esperar pelo que o público vai decidir. O jogo só vai recomeçar na quinta-feira, porque na própria quinta-feira, depois que eles entrarem na mansão, já vai acontecer a prova dos donos. E aí, 2 donos serão selecionados para, a partir daí, o jogo começar para valer na mansão. Mas isso eu te conto nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.